Olá pessoal, eu sou Erika Miele, aromaterapeuta e psicoaromaterapeuta na Soul Aromaterapia, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre cuidados e precauções e também contraindicações na utilização de plantas, na fitoterapia e óleos essenciais, né? Às vezes a gente pensa, é natural, é uma flor, é uma folha, é uma semente, não tem problema. E aí às vezes a gente se empolga e faz aquele chá de 35 ervas, ou a gente toma aquele chá de 35 ervas o dia inteiro. Atenção, né? Como dizia Paracelso, a diferença entre a cura e o veneno é a dosagem. Então, se a gente usar aquela erva, aquela flor, aquele óleo essencial de uma forma correta, a gente tem um resultado. Se a gente extrapola, se a gente anima, se a gente perde a mão, a gente tem outro resultado, tá? Então hoje eu queria trazer para vocês alguns pontos que são bacanas para a gente ficar atentos aí na utilização. Então o primeiro deles são os públicos. Lembrando que crianças pequenas, alguns óleos aí com restrição para crianças abaixo de 7 anos, inclusive, que é o caso do Eucalipto globulus, né? Ou adultos com uma certa idade, idosos. A gente vai ter um cuidado aí na escolha e na seleção desses óleos para que a gente tenha certeza que são óleos seguros. Laranja doce, uma lavanda, uma camomila, né? Óleos seguros para públicos diferenciados, tá? Gestantes. Gestantes a gente sugere que até o primeiro trimestre não haja utilização de óleo essencial, né? Esse bebezinho está se formando, essa vida está começando, talvez essa mãezinha tenha ficado aí tanto tempo sem utilizar nada disso, né? Então pode esperar um pouquinho esse primeiro trimestre aí mais delicado e depois, com o auxílio de um aromaterapeuta, seguir aí no tratamento, tá? A gestante é uma pessoa, essa condição da mulher exige que ela realmente seja acompanhada por um profissional, porque tem óleos que são abortivos, né? Tem óleos que podem causar aí, e tem plantas também que são abortivas, né? Sálvia, canela, enfim. Então a gente também vai ter que ter um cuidado e uma atenção. Outra questão importante diz respeito à questão da pressão arterial. Então, assim, a pessoa tem pressão alta, é importante a gente saber. Por quê? Porque existem óleos que são hipertensores, como o alecrim. O alecrim é um óleo tão conhecido, né, tão usual, e a gente não se dá conta que ele realmente acelera o batimento cardíaco, que ele aumenta a pressão, então assim tem que ser evitado por essas pessoas, tá? Pressão baixa, também quem tem pressão baixa demais, existem alguns óleos que podem ser evitados, como o ylang-ylang, por exemplo. Ou, de novo, a questão de regular a dosagem, né? A gente não vai se empolgar aí com o uso de ylang-ylang, porque essa pressão vai descer no pé, tá? Uma outra questão bacana para a gente olhar são pessoas que têm aí histórico ou que costumam ter episódios de epilepsia, de convulsão, porque existem óleos essenciais que atuam inclusive no sistema nervoso central, estimulando ou dando condições ou abrindo espaço para que esses episódios aconteçam. E um outro lugar de atenção aí é para asma, para os asmáticos, principalmente crianças. A indicação de óleos para asmáticos adultos, como um eucaliptus, por exemplo, não é a sugestão para asma de criança, que seria um olíbano. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Para que a gente entenda que não é só um cheirinho, né? Para que a gente entenda que esses óleos realmente vão além da questão do aroma e que eles podem sim interferir e influenciar aí
nessas questões físicas, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Ainda tem uma outra categoria de óleos que a gente chama de óleos fototóxicos, que são os óleos que queimam a pele. Então, por exemplo, todos os cítricos sem exceção, tangerina, bergamota, grapefruit, a laranja, o limão, são óleos que queimam a pele se a gente se expuser ao sol. Então, esses óleos a gente tem que ter atenção e cuidado para que a gente evite exposição solar. Isso eu estou falando deles diluídos, tá? Mesmo diluídos. A gente vai evitar a exposição ao sol pelo menos 24 horas antes. Aliás, 24 horas depois. Agora, existe uma categoria de óleos cítricos que chamam LFC. Por exemplo, se você for comprar um limão, procura um limão LFC. Por quê? Porque ele está livre de furanocumarina, que é um dos componentes aí que traz a questão da fotossensibilidade, tá? E aí, 2 exemplos que eu queria compartilhar. Um deles são chás emagrecedores com 30 ervas. Imagina que na aromaterapia esse óleo essencial chega a ter 300 componentes, 300 ingredientes nessa composição. As ervas também têm as suas propriedades terapêuticas, certo? Se eu misturo 30, imagina a loucura que é. Uma manda baixar a pressão, uma manda subir a pressão, uma energiza, uma calma, uma esquenta, uma esfria. E aí a gente tem várias, cada uma dando um comando para o corpo. O nosso corpo buga, fica louco, né? Então, assim, menos é mais. Na fitoterapia e na aromaterapia, não vamos combinar este volume de óleos, de ervas. Enfim, eu sugiro 3 óleos aí numa composição consciente, olhando para o resultado que eu estou buscando, né? Uma mesma linguagem, uma mesma conversa dentro dessa sinergia, tá? E um outro estudo aí, um estudo que aconteceu na Inglaterra, de 60 pessoas. Essas 60 pessoas foram convidadas para ficar em salas, aí uma com lavanda, uma sem óleo nenhum e uma com alecrim. E elas foram convidadas com um pretexto que elas não conheciam. E nessas salas, elas tiveram que responder várias perguntas. O que os pesquisadores concluíram? Que aqueles que estavam na sala com o aroma do alecrim tiveram a atenção, o foco, a memória extremamente estimulados. Isso traz o quê? Uma das propriedades do alecrim, bastante conhecidas para a gente, que é realmente o estímulo ao foco, à concentração, a melhora da memória, né? Agora existem também alternativas. Lembra que eu falei que o alecrim é um óleo hipertensivo? Muito bem, então assim, eu quero estudar, eu preciso focar, eu preciso organizar os pensamentos, uma alternativa aí é o limão. Então, conhecer a aromaterapia, conhecer as propriedades dos óleos essenciais, conhecer com quem a gente está falando, para quem que a gente está oferecendo, ou sugerindo, ou indicando, é extremamente importante, porque existem muitos caminhos, né? E caminhos seguros. Então, eu sei que existe essa chance, ou esse risco, ou essa condição pré-existente, a gente pode escolher um novo caminho. E a aromaterapia aí é uma grande avenida de possibilidades. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, escrevam para mim. Se gostaram, deem um like, convidem os amigos e vamos continuar falando sobre esse mundo lindo aí de óleos essenciais, de plantas, de tudo que essa natureza traz aí pra gente em forma de saúde, bem-estar e equilíbrio. Gratidão.